Uma História da Amizade, por S. Melo Jones. Era uma vez, uma grande ilha, chamada Ilha da Vida, onde moravam riqueza, o amor, a vaidade, o tempo e a amizade. Eles cresceram juntos e eram grandes amigos na infância. Mas se afastaram aos poucos ao tornarem-se de fato adultos. Todos pareciam não se importar muito com as mudanças do passar do tempo, exceto uma deles: a amizade. A vaidade estava mais linda que nunca, rodeada de muita beleza e arte, andava por aí com delicadeza. De nariz empinado e postura ereta, vestia sempre belos vestidos. Muito cultuada por seus belos seguidores, as musas e os galãs, sentia-se a mais bela de todos. Contudo, lá no fundo via-se apenas usada por aqueles que a seguiam. Já que, por ser muito bonita, influente e popular, notava frequentemente que estavam ali, ao seu lado, somente por interesse e status. A riqueza havia se tornado a mais rica entre todos. Com seu queixo agora sempre erguido por usar uma pesada coroa em sua cabeça, era rodeada de criados, joias e muito luxo. Ainda assim, sentia-se vazia demais para desfrutar devidamente dos bens que possuía. Afinal, já havia feito tudo o que podia incontáveis vezes. Nada a entretinha mais como antes. Estou precisando comprar mais coisas, dizia ela, entediada, em sua mansão, sentada sobre um grande trono de ouro. Já o amor estava namorando de novo. Aventurava-se agora com uma atraente donzela de cabelos vermelhos, a chamada Paixão. Ele estava tão apaixonado quanto poderia estar. Vivia apenas para amá-la e cortejá-la. E mais cego do que nunca, não podia sequer ver todo o tempo que gastava com sua nova amada, mesmo sem ter garantias que seu coração não seria partido de novo. Bem como os outros, o tempo havia sido pego pela pesada rotina da vida adulta. Sempre preocupado com os horários, estava sempre atolado de muito trabalho, ele vivia na alta torre do grande relógio ancião, e nunca tinha tempo para nada. Cansado ele dizia, tanta coisa para fazer, nem via a hora passar. A sensível amizade foi quem mais sentiu as mudanças na Ilha da Vida. Muito carismática, vivia fazendo novos amigos, mas era perseguida sempre pela, tão inconveniente, saudade. Por isso, corriqueiramente, tentava reunir seus antigos amigos de infância. Aqueles que, um dia, juntos, prometeram ser para sempre os seus melhores e mais fiéis amigos. Numa determinada tarde, nos belíssimos jardins floridos do Castelo Rosado onde vivia a vaidade, embaixo de um primoroso coreto, a amizade avistou sua bela amiga de longe. A vaidade, por sua vez, estava rodeada, como de costume, de vários de seus fiéis seguidores, as musas e os galãs. E, aproximando-se dela, a amizade disse: Vaidade, como vai? Lembra da reunião que marcamos semana passada? Perguntou assim, de forma tímida, a amizade para a formosa antiga amiga. Ah, desculpe-me, amizade, perdoe-me, até lembrei, mas não tinha roupa que combinasse com tal ocasião. Tudo bem, entendo. Mas podemos remarcar para a semana que vem, então? O que acha? A amizade questionou a vaidade, sentindo-se fortemente observada pelos belíssimos galãs que estavam ali, rodeando-as. Vaidade responde: podemos sim. Só avise com antecedência, para que possa me arrumar devidamente. Pode deixar, respondeu, contente, a amizade, antes de virar-se para deixar o local. Ah! Rei, amizade? Chamou, a vaidade. Tenta vestir algo melhor da próxima vez. Só um toque de amiga. Logo, a vaidade voltou a conversar com os seus belos amigos, os galãs, que a perguntaram curiosos: quem é a garota sem graça usando aqueles trapos velhos? Disse um deles, sem demonstrar receio sobre quem pudesse ouvir. Ah, vocês sabem, rapazes. Ninguém importante, apenas uma antiga conhecida. Ao afastar-se, a amizade escutou risadas de gozação. Sem que os galãs percebessem, discretamente, a vaidade olhou de forma contida, um tanto ressentida, em direção à amizade, que, envergonhada, se afastava. Determinada a reunir seus antigos amigos, a amizade caminhou o bosque adentro, até chegar à luxuosa mansão dourada onde a riqueza morava. Olá, alguém aí?
Eu gostaria de falar com a riqueza, disse ela impressionada para um grande portão de grades de ouro. Desculpe. Mas a senhora não pode atendê-la agora, pois está num importantíssimo leilão. Volte outra hora, respondeu a peculiar figura no portão. Tudo bem. Mas poderia, por gentileza, avisar que a amiga de infância dela, a amizade, esteve aqui? Tudo bem, eu enviarei o recado. Começando-se a sentir-se cabisbaixa, a amizade vai até a colina onde ficava o simplório casebre em que vivia o amor e, timidamente, bateu na porta de madeira, chamando: Amor! Amor, está aí? Porém ninguém apareceu. E, assim, partiu, chateada. Bom, quem saiba ainda consiga falar com o tempo, pensou ela, afastando-se do humilde casebre que era feito no tronco de uma árvore oca de copa avermelhada, localizada no topo de uma íngreme colina florida. Sem que ela pudesse imaginar, o amor estava, de fato, em casa, mas, naquele instante, apenas tinha olhos e ouvidos para sua nova namorada, a calorosa paixão e, por essa razão, quando olhou por uma brecha na porta, ao ver que se tratava apenas da amizade, simplesmente, só ignorou. Quem era? Perguntou a namorada do amor. Ah, paixão. Ah, meu docinho de coco, era apenas outro pica-pau. Indo mais fundo no bosque, a amizade um pouco cansada, chegou por fim, até o pé da torre do grande relógio ancião, onde trabalhava o tempo. E, logo, gritou alto, lá de baixo, chamando por ele. Ó tempo! Tempo, você está aí? Então, apareceu no alto, na sacada da torre, e, colocando seus óculos, bem arredondados, para que seus olhos acinzentados pudessem enxergar melhor quem estava o chamando lá de baixo, Tempo respondeu. É você mesmo. Amizade? Sim, sou eu. Como vai? Estou tentando reunir o pessoal, de novo. Será que você estaria livre semana que vem? Falou ela com esforço na voz para que o Tempo pudesse ouvi-la lá de cima. Ele responde, talvez, mas não posso prometer nada. Disse ele, tudo bem. Então, assentiu a amizade esperançosa. Tempo diz, preciso ir agora, não posso parar por aqui. Tenho que voltar ao trabalho no grande relógio. Então, bruscamente, ele desapareceu da sacada da alta torre. Passarei aqui semana que vem para confirmar. A amizade gritou, bem alto, lutando contra o forte som dos sinos da torre que começaram a tocar naquele instante, abafando sua voz. Alguns minutos depois, enquanto ela voltava para casa, a inconveniente saudade a encontrou ao acaso e disse: Amizade, amiga. Sabe o que estava lembrando nesse exato momento? Daquela vez, quando a vaidade lhe emprestou uma de suas belas roupas para que você pudesse tentar impressionar o amor. Ah, e lembra também, daquela outra vez? Do dia quando a riqueza foi até sua casa, ao saber que você estava muito triste, e, para lhe animar um pouco, ela comprou com o primeiro tesouro dela tudo o que você queria naquele dia. Só para te ver sorrir, lembro sim. Respondeu a amizade. E completou, mas o importante foi ela estar ali comigo e não todas aquelas coisas que comprou, disse visivelmente abalada a amizade. Poxa, venha cá. Deixa eu lhe dar um abraço apertado. A saudade, então, abraçou fortemente a amizade. Que tal? Está melhor agora? Perguntou carinhosamente a saudade, e a amizade responde: estou ainda pior. Lembrei-me daquele dia em que estávamos todos juntos, correndo, nos divertindo na praia, durante uma tarde de verão, entre muitas outras memórias especiais com meus velhos amigos. A amizade então chorou. Afinal, ela já não se sentia mais suficiente para reunir aqueles que disseram um dia que seriam para sempre os melhores amigos. E, fazendo quase uma semana desde que a amizade tinha ido até o grande relógio ancião, num certo dia, o tempo avistou, ao acaso, a amizade cabisbaixa, encolhida embaixo de uma árvore. Curioso, ele foi ao encontro dela. Amizade, o que houve? Disse o tempo, preocupado. Ah, olá tempo. Sabe, é que recebi uma notícia muito da ruim. Horas, conte-me logo. Mulher, está me deixando aflito. Bom, sabe o que é? Estava um tanto entristecida, por isso fui falar com o coração da ilha, para pedir por seus sábios e inestimáveis conselhos.
e ele acabou revelando que a ilha será novamente engolida pelo mar. Hoje mesmo, contou, enxugando de suas bochechas cor de pêssego, vestígios de lágrimas, recém-saídas de seus olhos amendoados. Minha nossa! É verdade mesmo? Então agora é apenas uma questão de poucas horas. Espantou-se o tempo. Eu tentei avisá-los. A riqueza, o amor e a vaidade, mas disseram que eu estava apenas querendo chamar atenção. Ah, minha amiga, a água do mar, com certeza, virá depressa. Eles logo terão que acreditar em você quando a verem rondando por aqui de novo. Reagiu, agitado, o tempo. Você não pode fazer algo para impedir isso? Perguntou, preocupada, a amizade. Na verdade, infelizmente, não. Mas doce amiga, tem coisas que simplesmente não podemos controlar e algumas outras que não podem ser mudadas. Sendo assim, só nos resta uma coisa a se fazer, certo? O tempo então subiu ao alto da torre do grande relógio ancião e, ao chegar lá, disparou um sinal de emergência que, como uma estrela vermelha, subiu ao céu e explodiu em luzes como fogos de artifícios. Em seguida, tocou os sinos da torre, fora de hora, tudo para avisar os moradores da ilha que ficassem prontos para partir. O tempo e a amizade acabaram conversando um pouco mais sobre como ela estava se sentindo. A amizade começou a desabafar suas frustrações e decepções, uma a uma, em retrospectiva, e assim, distraídos, não perceberam que a água do mar já havia chegado. Minha nossa, tempo! Preciso recolher minhas coisas. Acabamos nos prolongando, é verdade, amiga. Apresse-se. Também preciso juntar algumas coisas por aqui. Vá rápido e com cuidado. E assim eles se despediram. Nos vemos no navio que irá a caminho da nova ilha. Gritou o tempo, vendo a amizade se afastar, apressada. Algumas horas depois, a amizade tinha ido à sua casa pegar suas coisas. Sua mala estava pesada, cheia de lembranças e recordações. E ela estava atrasada, pois aproveitou o máximo que podia seus últimos momentos em tal lugar, e, despedindo-se devidamente de sua amada, e amarelada, casa, de porta e janelas alaranjadas, acabou atrasando-se ainda mais. Preocupada em perder o navio, que levaria os moradores da ilha para outra mais próxima, ela então dirigiu-se o mais depressa possível em direção ao porto. Apesar disso, ao finalmente chegar ao pier, avistou apenas a embarcação já longe, indo embora no horizonte. Ah não! Minha nossa, o que farei agora? Perguntou a si mesma, em total agonia. E assim quase todos da ilha já haviam partido, mas havia alguém que, provavelmente, não havia conseguido partir também ainda, o tempo. A amizade logo se colocou ao possível encontro dele. A caminho da alta torre do grande relógio ancião, à procura do tempo, ela acabou avistando os cabelos vibrantes, cor de magenta, do amor, que brilharam com o reflexo do sol em seus fios ondulados. Ele estava colocando algumas bagagens sobre um pequeno bote em formato de cisne quando ela o encontrou e disse: Ai, amor! Que bom vê-lo! Ah, olá, amizade! Respondeu ele, após descarregar mais algumas bagagens sobre a pequena embarcação. Amor, será que teria espaço em seu bote para mim? Acabei perdendo o navio para a nova ilha. Ah, me desculpe, amizade, mas sabe o que é? Bem, é que estou planejando uma viagem somente para dois. Uma romântica, entende? Só eu e meu docinho de coco. Lamento. De repente, a namorada dele, a paixão, apareceu e, beijando-o, colocou-se entre o amor e a amizade. Poxa, sim, tudo bem. Então, espero que aproveitem a viagem, sem tempo a perder. A amizade, enciumada e chateada, respondeu de forma dura, pouco antes de virar-se e sair dali, bruscamente. Oh, mas o que há de errado com ela? Perguntou, a paixão. Rumo à Torre do Tempo, caminhando pela floresta, agora alagada, a amizade acabou sujando-se, estava com lama em suas pernas e pés. Foi quando avistou um belíssimo veleiro. Os galãs, vestidos de marinheiros, estavam carregando uma liteira na direção da refinada embarcação. Quando a amizade pôde ver quem estava sendo carregada por eles, dentro da liteira rosada, deu-se conta que era sua formosa amiga, a Vaidade. Vaidade. Vaidade, por favor, deixe-me ir com vocês. A água continua subindo e acabei por perder o navio para outra ilha. Estou presa aqui.
suplicou desesperada, a amizade. Queridinha, até gostaria de poder ajudar, mas veja só. Bem, olhe seu estado, toda enlameada. Arruinaria toda a paisagem. Meu veleiro está muito bem decorado, repleto de coisas belas, harmoniosas e perfumadas. Com certeza, não combinaria nada com você. Respondeu Vaidade, mas eu posso me arrumar, me limpar. Você poderia me embelezar, como fazia antes, lembra? Replicou, assim, a amizade. Ah, amiga, isso custaria tempo, e estamos com muita pressa. Faremos um desfile de boas-vindas ao chegarmos à nova ilha, temos muito trabalho a fazer, disse, ríspida, a Vaidade. Está bem. Tudo bem então, respondeu assim, bem triste, e desanimada a amizade. Vamos logo. Andem rapazes, e assim os galãs continuaram seu trajeto até o veleiro. Ah! E boa sorte com o seu desfile, disse a amizade assistindo os esculpidos homens se afastando, carregando, com pressa, a liteira onde estava a formosa Vaidade. A ilha continuava a inundar, e as pernas da amizade já estavam inteiramente submersas quando avistou um grande e pomposo barco, ancorado próximo à mansão dourada da riqueza. Alguns empregados estavam trabalhando assiduamente, carregando todo o ouro e tesouro que podiam para dentro da exuberante embarcação. Passando por ali, a amizade logo avistou a riqueza, que dava ordens dentro do convés. E, assim, gritou lá de baixo, chamando por ela: Riqueza! Riqueza? Ora, ora, mas quem pode ser? Quem está me chamando? Perguntava a loira mulher, que vestia um vestido dourado, e ainda as mais valiosas joias. Seus olhos cor-de-mel procuravam por todos os lados quem chamava por ela. Riqueza, aqui embaixo. Sou eu, a amizade? Amizade? Quanto tempo, minha querida? O que faz aqui? Questionou a riqueza, com puro requinte, sobre o deck principal. Será que não teria um espacinho sobrando no seu grandioso barco para mim? Perguntou, timidamente, a amizade. Na verdade, por enquanto há, mas logo tudo estará repleto de tesouros e itens valiosos. Por isso, sinto em dizer, mas não posso ajudá-la. Ao ouvir tais, cruas, palavras, a amizade estremeceu por dentro, e, abalada, virou-se cabisbaixa. Contudo, sem perder um segundo, partiu rumo à torre do grande relógio ancião, onde pretendia encontrar seu amigo, o tempo. Cuidado com isso, dizia a riqueza a um de seus criados, enquanto a amizade se afastava. A amizade estava, agora, bem próxima à alta torre onde trabalhava o tempo, mas a água havia subido muito e, por isso já não conseguia se locomover como antes. Logo viu que não alcançaria o tempo antes que ele partisse, antes da ilha afundar por completo. E, em meio a total desespero, percebeu ainda que, em algum lugar do trajeto, havia perdido sua mala, aquela cheia de lembranças e objetos pessoais que tanto estimava. Muito magoada, e frustrada com tudo, a amizade afogou-se em lágrimas de pura decepção, já que todos aqueles que tinha como amigos haviam lhe dado as costas tão friamente. Em outro lugar da ilha, agora submersa, o veleiro da Vaidade havia sido levado pelo vento em direção aos rochedos. Ninguém a bordo sabia realmente como pilotar, por isso acabou chocando-se contra grandes pedras antes de naufragar. Indignada com o que havia acontecido, a Vaidade gritava com raiva. Ah! Como pode ser? Seus inúteis! Estragaram todo o meu penteado, meu vestido todo molhado. Argue, ela batia, muito irritada, na superfície da água, enquanto os galãs, e as musas não levando nada a sério, como esperado, aproveitaram a situação para exibirem seus músculos e se refrescarem, nadando, na água do mar como se estivessem em uma festa na piscina. Foi quando que, sorrateiramente, um ursinho de pelúcia cor-de-rosa, bem usado, apareceu ali próximo da Vaidade, trazido pelo vai e vem do mar. Ao perceber do que se tratava, a Vaidade logo tomou o bichinho ensopado em mãos, recordando-se de quando o havia dado de presente para a amizade, a única amiga que sentiu realmente ter, a única que conseguiu ver além de sua aparência perfeita, aquela que conheceu a sua verdadeira e real essência além da beleza. E assim, a Vaidade finalmente entendeu que havia coisas bem mais importantes do que apenas estética e status e popularidade, e que não importava quantas pessoas tinha ao seu redor, sentia-se sempre sozinha, pois ninguém ali a conhecia de verdade,
como tão bem conhecia a amizade. Não muito longe dali, o amor também estava inconsolável. Ele havia sido deixado para trás por sua namorada, a paixão, que havia partido com outro no barco que ele mesmo havia construído com tanto carinho para eles. Como pude ser tão cego? Isso dói tanto, como da última vez. Lamentava assim, o amor. Foi quando avistou uma garrafa de vidro flutuando próxima de onde estava. O que é isso? Disse, ao alcançar tal objeto e perceber ainda que havia algo em seu interior. E, ao abrir a garrafa, após tirar e desenrolar um pergaminho que havia dentro dela, ele pôde contemplar uma das lembranças da amizade, um desenho dos dois, da época em que costumavam ser bons amigos. Ele então percebeu, naquele instante, que a amizade sempre esteve ali para ele, mesmo quando, muitas das vezes, ele não havia estado ali para ela. Logo refletiu em como tinha agido, o quão frio e mesquinho foi com alguém que sempre o tratou e o quis tão bem. Em outro ponto da ilha, o grande barco onde a riqueza partia com seus preciosos tesouros também havia naufragado, já que havia muito peso nele. Ao ficar à deriva, encontrou, ao acaso, a mala perdida da amizade e ao abri-la, reconheceu um envelope antigo em seu interior. Ela tirou então uma carta que dizia o seguinte: a amizade é seu aniversário, mas não pude comprar nada, pois sou ainda muito pobre. Espero que ao menos minhas palavras, aqui escritas, possam valer-te algo. Quero que saibas que seu sorriso vale mais que tudo. Você sempre terá um espaço guardado em meu coração. E não importa quanto eu tenha, ou venha conquistar, sua amizade sempre será o meu maior e mais inestimável tesouro. Foi por meio de tal carta que a riqueza ressentiu-se profundamente, pois entendeu que de nada valia todas as coisas que tinha se não houvesse com quem compartilhá-las. Ela finalmente havia aprendido o valor de ter ao seu lado um bom e verdadeiro amigo. A amizade estava inconsolada, chorava muito, pensando que ficaria à deriva para todo o sempre, e ninguém jamais viria ao seu resgate. Entretanto, contrariando suas expectativas, subitamente, o tempo apareceu no horizonte, remando, de forma vagarosa, uma pequena canoa. Tempo? É você mesmo? Perguntou, admirada, a amizade, expressando um pequeno e contido sorriso de sua cara triste. Será que posso subir a bordo? Perguntou insegura, de forma tímida e bem baixa. Mas que pergunta é essa? É claro que pode. Venha, deixe-me ajudá-la. A amizade encheu-se de felicidade ao ver que ao menos tinha alguém com quem verdadeiramente podia contar. Afinal de contas, por mais amigos que possa vir a ter, só mesmo o tempo é capaz de curar um coração machucado. Naquele exato momento, a amizade entendeu que os verdadeiros amigos podem não estar ao seu lado sempre, quando, ou quanto, tanto desejam, mas são aqueles que te acolhem quando você mais precisa deles. E enquanto o tempo e a amizade vinham remando, passando com a pequena jangada, todos que se encontravam à deriva pediram carona ao tempo, que gentilmente os acolheu. E assim, no final, estavam todos ali, o tempo, a riqueza, o amor e a vaidade, juntos e reunidos, como tanto queria a amizade. Todos se desculparam com ela, que com muito carinho os perdoou, então juntos seguiram para a nova ilha, e lá viverão amigos para sempre. Fim. Obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e sigam Smell Studio BR no YouTube, Instagram e TikTok. Foi mesmo mágico tê-lo aqui. Até a próxima história. Mais informações na descrição do vídeo.